Para quem está assistindo esse vídeo aqui ao vivo, eu sou a Karine Montoli e hoje eu vou receber a Alessandra. A gente vai falar, eu chamo ela de Ale, tá, gente? Então vocês vão ver que o tempo todo eu chamo ela de Ale. E a gente vai falar sobre finanças e sonhos. A Ale, ela é consultora nessa parte de finanças, não no sentido de cuidar da sua vida financeira, mas no sentido de te ensinar a entender um pouco mais da importância de ter esse contato, né, essa intimidade com as finanças. Daqui a pouquinho ela entra aqui. Como de praxe, né, gente? Nesse primeiro momento a gente vai fazendo um aviãozinho aqui chamando as pessoas. Esse assunto às vezes é tabu, esse assunto muitas vezes gera desconforto. E o que a gente vai trazer é justamente essa parte da relação, né, da nossa relação com o financeiro. Quanto que isso envolve crenças, o quanto que isso envolve dores, envolve muitas vezes aí a gente está honrando ali as crenças dos nossos pais, nossos familiares. Ontem mesmo teve uma live. Ontem? Foi ontem? Eu já tô confusa, gente. Foi ontem ou antes de ontem. Da, da constelação familiar, né? Com a consteladora, com a Valéria. Então, assim, todos os assuntos estão ligados, porque no final das contas a gente está aqui trazendo, nossa ideia é trazer vários assuntos para que às vezes um desses assuntos que está sendo trazido aqui possa te ajudar, possa fazer sentido para você e quem sabe mudar um pouquinho um insight que você tem aqui, uma visão que você muda para 2023 pode fazer toda a diferença. E a gente sabe o quanto que questões financeiras às vezes estão travando aí vida de milhares de pessoas. Gente, ainda tô, para quem tá entrando agora, eu tô chamando as pessoas aqui naquele aviãozinho, vai chamando aí também. Tô acabando. Jesus, é muita coisa. Paran. Foi. Deixa eu ver aqui se a Ale já tá entrando. A Ale ainda não entrou. Vou aguardar. Ei, Luíla. Luíla, tô falando o nome errado. Ó, eu tava ouvindo aqui agora a música do Tim Maia. Pensando, que eu falei assim, gente, tem alguma música, né, sobre isso e tal? Aí veio a música, aí me veio na cabeça, né? Aí, ó, a Lê chegou. Me veio a música do Tim Maia. Eu falei, ó, quantas crenças. A Lê entrando. Olá! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Já falei um pouquinho aqui do que a gente vai falar, mas agora é importante você entrando aí. Primeiro, pessoal, quem está entrando vai chamando, eu já convidei. Ale, vai mandando também aquele aviãozinho aí maroto para o pessoal já Vamos. entrar. O horário de agora é até bom, né? Porque tem mais gente podendo entrar. Tem vezes que eu faço live em Verdade. horários que eu sei que não vai ter muito ibope, mas fica pelo menos gravado, né? Para quem puder assistir depois. O Gente, a importante é que a mensagem sempre chega onde precisa chegar. Esse é um sempre chega. E fato. aí, gente, se você entrou aqui na live, fica que às vezes um toque aqui, um detalhe, né, que a gente conversa aqui hoje pode fazer a diferença para você. A gente nunca sabe, né? Não tem como a gente julgar se já sabe tudo de um assunto, se já esgotou tudo sobre o assunto. Então, a gente sempre tem algo a aprender. Ale, conta um pouquinho de você, conta qual é a sua atuação dentro desse assunto, né? E o que você busca ao trabalhar sobre isso. Ah, desculpa, só completando aqui o que eu comecei a falar antes de você entrar, a música é aquela do não quero dinheiro, só se quer amar, se quer amar. Aí eu falei assim, gente, olha as crenças, você pode amar e ter dinheiro, gente. Né? Né? Não tem esse negócio de grita ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar, só quero. Aí eu falei, pode amar também e ter dinheiro, não tem problema. Vamos mudar a letra, vamos gritar ao mundo inteiro. Eu Vamos, quero vamos dinheiro e respeitar o Tim quero Maia. amar. Falar, Tim Maia, com toda licença, eu quero dinheiro e quero amar. Sim, Mas temos vamos lá, todo o direito. todo direito. Conta pra gente, Ale, por que, né, você trabalha com isso? Por que você escolheu trabalhar com esse assunto? Então, esse assunto me escolheu. Estou falando Ó, uma frase clichê, né? Até clichê no nosso meio, assim, vamos dizer.
Mas é fato, as nossas histórias nos escolhem, né? E tudo vem sendo construído na minha vida já, né, desde o início da minha carreira profissional. Eu sempre trabalhei na parte de organização, sempre trabalhei na área administrativa, me formei em administração de empresas, me especializei em administração hospitalar, gerenciei um hospital por 8 anos e foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, o grande aprendizado mesmo vem dessa minha relação com o hospital. E quando a gente fala de finanças, imagina isso no sistema de saúde. A gente sabe que não é fácil, as contas não fecham. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são números, né? Enfim, mas isso tudo me deu uma bagagem maravilhosa. E depois que eu resolvi sair da CLT, resolvi vir para casa e eu trabalho de casa e não só em casa, né? Gosto de frisar isso. Enfim, escolhi ser mãe e tudo, construir minha família. E depois disso, daqui de casa, começamos a empreender, eu e meu marido. E aí veio a oportunidade também do mercado financeiro. Comecei a estudar, comecei a me aprofundar, até para a gente saber o que fazer com a vida financeira nossa, né? Então, é daí que vem a minha experiência. E por isso que eu digo que essa história me escolheu. Ok, profissionalmente tudo certinho, mas quando o ser humano chega num determinado patamar, a gente tem isso de estar buscando mais, né? E aí eu bati no teto. Poxa, eu estagnei. Agora não tenho mais um norte. O que eu faço daqui para frente? Para onde eu quero ir? E aí a Alessandra começou a se sentir muito insatisfeita, até com o que já tinha conquistado, não é muito louco isso? A gente, ao invés de partir para Muito. cima e pensar, E tá, muito cheguei comum, até né? aqui, é muito comum. Cheguei até aqui, posso fazer melhor com o que eu já tenho? A gente começa a achar que o que a gente tem não é o suficiente. E aí a gente começa com as críticas, né, com as autocríticas, com as insatisfações. E aquele famoso vazio existencial tomou conta do coração da Alessandra. Porém, imbuída aí no mercado financeiro e querendo, sabe, muito aprender mais, aprender coisa nova, porque eu sou bem curiosa, sabe? Veio aí a curiosidade sobre o autoconhecimento. Comecei a estudar sobre autoconhecimento, me apaixonei. Hoje eu amo falar sobre, estudar sobre, não só o autoconhecimento em Maravilhoso. si, mas também unido à espiritualidade, que é uma área onde eu tinha muitas crenças. E aí eu, de repente, comecei a entender que eu não ia crescer, eu não iria crescer mais, por mais que eu tenha conhecimento, se eu não abrir essa porta e não deixar, e não começar a aceitar que alguns paradigmas têm que ser quebrados. E principalmente no âmbito pessoal e espiritual. Então, é tudo isso que Sim. me trouxe aqui, que me levou até a conhecer Karine no começo do ano, né, Karine? A gente se conheceu num curso, né, numa imersão, que foi bem bacana, online, obviamente, né? A gente ainda estava naquele período de Tava na pandemia. pandemia, né? Mas Sim. Karine é um dos grandes presentinhos que esse ano de 2022 me trouxe. Então, é Gratidão, você basicamente também é, isso. Ale. E é gostoso, gente, porque quando eu conheci a Ale, ela já fazia, né, os investimentos, já fazia isso no âmbito pessoal dela. E ela é uma buscadora, né? Assim como eu e o Vitor, né? A gente está fazendo muitas lives, então eu sempre falo do Vitor porque ele está envolvido, né? Nesse movimento que eu estou fazendo das lives. E a gente é muito buscador também. E quando a gente chega, é o que ela falou, alcança um patamar na vida, de repente parece que aquilo não faz sentido se você não trouxer mais pessoas, né? E aqui não é só trazer a filha, o marido, é no sentido de, tá, mas como que eu posso contribuir com mais para que mais pessoas possam alcançar, né, o que eu alcancei, que elas possam ter acesso a essas informações e também estar bem com elas mesmas. E foi isso que aconteceu com a Lê. E aí ela buscando, ela viu que ela poderia
trazer para as pessoas essa mentalidade, né, essa atenção no assunto financeiro, que não se limita ao financeiro, né? Porque o financeiro está ligado a tudo. Muitas vezes ele é, muitas vezes não, acho que 100, eu acredito que 100% das vezes ele é consequência de algo, É, né? Então ele é consequência de como você é, de como você pensa, de como você sente, de como você faz as coisas. E muitas vezes as pessoas, elas buscam já o resultado, né? E aí é bom a gente fazer perguntas. Por exemplo, se você hoje tivesse, por exemplo, você chega para as pessoas e fala, tá, qual é o seu maior sonho? Aí a pessoa fala assim, olha, o meu maior sonho é, vamos, sei lá, vamos pegar uma, vamos dar um exemplo aqui super aleatório. Por exemplo, meu maior sonho é ir para Dubai. Aí eu falo, beleza, você foi para Dubai. Você tem dinheiro para viver lá em Dubai? Para curtir Dubai, para poder consumir em Dubai, para poder ah, não. Então não é só ir para Dubai, né? Muitas vezes você não está pronto para viver aquele sonho. E existe um aí no caminho, né? caminho existe um caminho, exato. No caminho você vai se tornando, vai forjando. Por isso que a gente fala muito do diamante, né? Da forja, etc., do carvão em diamante. E no caminho você vai sendo forjado, formado ali, até que quando acontecer aquilo que você tanto queria, você está pronto para receber aquilo. E eu falei isso na Exato. live, se eu não me engano, foi de ontem mesmo. Quantas pessoas ganham na loteria? Ou eu falei na aula, já estou confusa, Ale, onde é que eu falei? Mas quantas pessoas Relaxa. ganham na loteria e perdem tudo, né? Porque a Sim, mentalidade delas não acompanhou. Então, Ale, exato. conta um pouco aí, dá algumas dicas, conta um pouco de como as pessoas elas podem aumentar, né, o nível aí de consciência financeira, melhorar essa mentalidade para que os sonhos possam acompanhar essa mentalidade e não só o inverso. Então, você tocou já exatamente no ponto. Aumentar a consciência. Porque nada acontece se a gente não muda a consciência que tem. É como você falou, o cara pode ganhar na loteria, pode fazer milhões e perder no mesmo dia. E principalmente no mercado financeiro, as pessoas veem muito o fim e não o caminho. Todo mundo quer entrar Verdade. ganhando. E muitas pessoas, e é até por isso que muitas pessoas desistem, porque não conseguem se manter positivas, se manter na busca, se manter fazendo o que precisa ser feito. E tudo é um caminho a ser conquistado. Então, aumentar a consciência, aumentar o termostato financeiro é o primeiro ponto. Tudo é a mentalidade. No mercado financeiro, por exemplo, que é o exemplo que eu mais sei dar, né, obviamente, as estatísticas dizem que é 80% mentalidade e apenas 20% técnica. E para tudo tem técnica, seja para você operar, né, no day trade, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu ainda faço por esporte, ainda preciso melhorar muito. Estou aí seguindo. E também na relação com investimentos. As pessoas, quando se fala de sonho e mercado financeiro, a maioria diz assim, Karine, eu quero ser investidor. Tá, mas você tem dinheiro para começar? Porque às vezes as pessoas acreditam que existe uma fórmula mágica em que você não tem dinheiro e do nada você vai fazer dinheiro. E eu sinto muito em te dizer que não é assim. É dinheiro que faz dinheiro. Não tem outro jeito. Porém, as formas como a gente consegue mais dinheiro é aquilo que a gente realmente pode atuar. É onde você realmente pode ter um planejamento, é onde você precisa saber como está o seu orçamento, seja doméstico, seja empresarial, né? Quando a gente fala de empreendedores, a gente percebe que muitas pessoas ainda trazem as contas todas misturadas. Muitos empreendedores não têm noção do quanto o seu negócio realmente faz, do quanto ele consegue retirar de lucro ou do quanto ele coloca dinheiro no negócio. Então, são armadilhas, são verdadeiras armadilhas que fazem as pessoas se perderem. E nesse se perder, quando a gente fala em dinheiro, por que também tem uma conotação maior de qualidade de vida? Porque a pessoa não vai dormir bem se ela está endividada,
ela não vai dormir bem se ela tem preocupações, né, com as contas a pagar. Então, gente, o ponto principal é a organização. E muitas pessoas já chegam querendo investir. Inclusive, algumas pessoas já recebi no direct alguns comentários do tipo: Ale, eu quero o seu trabalho e tal, tô te acompanhando, tô gostando do que você tá falando, mas olha só, eu queria começar a investir, mas se for para estudar, eu não quero, não. Entende? Então, assim, aí eu falo, tá, mas pessoa linda do meu coração, você tem noção de como é que está a sua vida financeira nesse momento? Para a gente começar a conversar sobre isso, né? Existem 1 milhão de investimentos disponíveis para 1 milhão de perfis diferentes. Porque por mais que a gente tenha padrões de comportamento, padrões também de conhecimento, de consciência, também existem padrões de investimentos. E a gente busca tentar alinhar esses padrões. Mas mesmo assim, é um trabalho totalmente personalizado. Não existe assim Sim, uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo. É como receita médica, é como dieta. Não adianta você tomar um sim, remedinho que a amiga tomou, porque em você ele pode fazer outro efeito. Né? Então, assim, sim. se conhecer é o ponto principal. O que você realmente gosta? O que faz sentido para você? Adianta eu chegar para uma pessoa assim que gosta de fazer uma viagem uma vez por ano com a família, passa lá seu apertinho, mas consegue fazer isso. Adianta eu chegar para essa pessoa e falar assim: você vai ficar 2 anos sem viajar com sua família. Não vai É. funcionar. Não Perde o vai fazer sentido para aquela sentido. pessoa, né? Não Não vai tem. fazer sentido. Exato. E aí, assim, o que eu mais busco mostrar é que, até por experiência própria, eu tinha várias crenças com relação ao dinheiro, ao trabalho, a essa questão de, nossa, mas eu vou querer mais, mas não, eu vou ser mesquinha, eu vou ser egoísta, porque quem tem dinheiro é isso ou aquilo, e os rótulos, né, que a gente aprende que, como você disse aí, que até nas músicas são incutidos na gente, né? Que até os Total. nossos pais trazem pra gente, porque também aprenderam assim. Então, o que que a gente percebe? Você realmente analisar o que faz sentido para você disso tudo. A gente descobre coisas extraordinárias quando você vai fazer o caminho de volta, que é para dentro de você, e perceber suas crenças com relação ao dinheiro. Muitas Sim. pessoas percebem até que a dificuldade não é fazer dinheiro, a dificuldade é realmente lidar com ele, né? Alguns não conseguem poupar, outros não conseguem investir, outros não têm a noção do que realmente querem. Então, o autoconhecimento é o pontapé inicial. Sem um porquê, né? Sem um porquê não faz sentido você guardar dinheiro. Para que você vai guardar se você não tem para quê fazer isso? Você pode Né? até pensar, é para o meu filho, ou é para a saúde, ou é para aquilo, mas aí o que que acontece? Você se auto-sabota durante o processo. Se isso não for Sim, muito claro para o seu cérebro, não for muito claro para você, você pode acreditar que você está pensando no futuro e você pode ter hábitos que está tirando esse seu tijolinho que você estaria depositando no futuro. E que e hábitos esses são esses, hábitos a né? gente São nem os pensa, né? gastos. Não, são aqueles Sim. gastos assim que você. As compras por impulso, né? Que na maioria das vezes são desnecessárias. Então, assim, são pequenas coisas do dia a dia. E também não sou a favor de, você só vai ficar rico se cortar o cafezinho. Não, de jeito nenhum. Não. A Esse, vida tem que ser esse tipo de coisa, na aproveitada, verdade, né? gera mais, né? Gera mais compulsão, dependendo da pessoa, né? Então, é a Exato. consciência mesmo. E assim, a gente está, né, Ale? Nada é por acaso, né, Ale? A gente está num momento de Black Friday. É um Sim. momento que, para quem planejou e sabe o que quer comprar, ótimo, né? Você já está ali é, rastreando o valor, às vezes, de alguma coisa que você está super querendo comprar, né? Às vezes um novo celular, por exemplo, alguém está precisando de um novo celular, já vem rastreando e espera uma Black Friday. O problema é que na Black Friday muitas pessoas compram no impulso mesmo, né? Tá barato, Exatamente. tá, e sai comprando. E quando a gente não tem essa clareza do porquê comprar essas coisas,
você simplesmente compra. E assim, eu lembro de uma vez estar conversando, eu não lembro agora quem foi que me falou isso, Ale, mas. Ah, lembrei. Uma pessoa de venda direta. A minha manicure. Aí ela falou assim, ou ela vende Avon, Natura, essas vendas diretas. Ela falou assim, ô Karine, muitas vezes as pessoas elas compram, elas, por exemplo, elas falam assim, eu gosto de tal, vamos fingir que é o creme, né? Gosto de tal creme. Mas aí ela vê na promoção outro creme. Ela compra o outro creme só porque está na promoção, deixa de ter o que ela quer. E aí acaba que depois, em algum momento, ela vai comprar aquele creme, porque é o que ela gosta. Então, Uhum, assim, muitas vezes a gente cai nessas armadilhas, porque a gente não tem uhum. clareza mesmo, né? Não tem a visão de Sim, futuro. E eu falo o tempo todo de visão de futuro, visão de futuro, visão de futuro. Porque se a gente não tem visão de futuro, a gente às vezes nem levanta da cama, né? Eu não estou falando aqui casos mais de doença, de depressão que é uma doença, etc. Mas até mesmo na depressão, o que falta para aquela pessoa é visão de futuro, né? uhum. E aí ela tem as questões do corpo, que isso é uma doença física também, química, né? Então, se a pessoa não vê a luz ali no fim do túnel, ela nem tem vontade de levantar para ir lá. Sim. E no financeiro é a mesma coisa, né? Ale, conta um pouco de como que você faz para ter estômago para o day trade. Para quem não sabe, gente, day trade é aquele negócio assim, ó, você compra uma ação num dia e vende no mesmo dia. E fica ali no mercado de capitais, é aquela coisa bem assim, para quem realmente sabe fazer. Eu, por exemplo, não sei fazer day trade e não tenho, assim, expertise e não tenho conhecimento, então eu não faço. Mas tem que ter estômago, né, Ale? Conta um pouquinho aí como é que você fez para Primeiro, estar bem nesse sentido. primeiro, deixa eu só pegar um gancho nisso que você estava falando da Black Friday. Eu acho muito interessante essa questão do creme, por exemplo, que você falou, que você deu esse exemplo, né? O que que acontece quando você compra um produto na promoção e que você não precisa dele? Você pensa que custa R$ 80, eu paguei 50. Caraca, eu economizei 30. Não, você gastou Gastou 50. 50. É. O Vitor adora Entende? falar isso. O Vitor adora isso. Exatamente. Essa é a questão. E olha que eu nem posso falar muito de comprar, porque eu amo comprar. Quem me conhece sabe que eu amo comprar, não nego. Também amo comprar. Porém, porém, é por isso mesmo que precisamos ser organizados. A gente Sim. aproveita a vida e cada um tem os seus porquês, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas E, enfim, e aqui a gente não está pregando de não comprar, né, Ale? Em nenhum momento a não. gente falou viva, viva só de água, não comprar. Não. Você vai comprar mais, desde que isso não te gere problemas e dívidas atuais e que isso não te impeça de, no futuro, alcançar o que você O busca. Só que que se você não você sabe o que você realmente quer, quer. e se você não sabe o que você quer, para que você vai guardar, né? Mas me conta aí do day trade. Mas essa é a parte que eu gosto, né? Eu amo day trade. Na verdade, na B3 mesmo, que é a Bolsa Brasileira, onde a gente compra as ações, eu tenho pouquíssima experiência. Eu passei pela B3, acho que por cerca de 4 ou 5 meses, sabe? Mas foi numa época muito maluca em que eu estava tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E aí o que eu faço mesmo no mercado, as operações que eu faço mesmo é no mercado Forex e opções binárias. Mais precisamente opções binárias. Porque eu falo que, sim, é o melhor psicólogo que já existiu na minha O vida. que é isso, Ale? Explica aí pro pessoal. O É que é como opções se binárias? fosse, é como se fossem as ações, como você explicou. Tudo é gráfico. Tudo é gráfico. B3 gráfico. B3 que eu falo é a Bolsa Brasileira, onde tem as Bolsa. ações, né? Uhum. É gráfico. E o mercado Forex são as paridades de moeda, por exemplo, quando você vai viajar. Se você vai para os Estados Unidos, obviamente você vai precisar de dólar. Então você vai trocar o real por dólar. Então Câmbio. existe um mercado, é o maior mercado do mundo, o mercado Forex, onde são negociados essas moedas. E, por exemplo, na verdade, quem movimenta esse mercado não é a Alessandrinha aqui, não. São as multinacionais, são os grandes bancos mundiais que precisam fazer esse intercâmbio de moedas para poder subsidiar as operações das empresas. Por exemplo, suponhamos que um hospital vai comprar aí um aparelho de tomografia
que é um aparelho importado, que acho que o mais famoso, se eu não me engano, é alemão, por exemplo. Então, vai precisar de euro. Então, qual moeda que vai ser convertida para pagar aquele aparelho? Se o cara está no Brasil, é real, real, euro, é dólar, euro, e assim sucessivamente. Então, são pares de moeda que são negociados. Porque o mercado, por mais que sejam gráficos e parece que é uma coisa muito solta assim na cabeça da gente, quando a gente começa a entender sobre isso, você vê que é como o mercado da esquina, é como você ter um carro para vender. É feito de demanda e de, Sim. entendeu? De Oferta e oferta e de procura. demanda, exatamente. Sim. Então, para alguém vender, alguém tem que comprar. E aí, o que que acontece com esses gráficos? Com a abertura da internet, com a abertura dessas plataformas mundiais que estão disponíveis aí pela internet, tanto para as grandes empresas que são realmente quem movimenta, porque você imagina, o cara fazer uma operação em que ele vai comprar hoje, vamos supor aí, US$ 400 mil. Esse cara vai balançar o gráfico. Agora, eu aqui de casa, que tenho acesso à mesma plataforma, mas que vou fazer uma operação aí de US$ 30, de US$ 50, eu aprendo a seguir o fluxo. A gente aprende a interpretar os sinais do gráfico e mesmo assim sabendo que você pode fazer uma análise correta e pode dar errado. Então, você realmente Sim. tem que ter muita paciência, não agir por impulso, ou seja, eu tenho o mercado para mim como um professor de comportamento, entendeu? É uma terapia. Porque eu sempre fui ligada no 220, eu sempre fui impulsiva e existem alguns traços, porque eu acredito piamente que nós estamos nesse planeta escola para evoluir como pessoas, como seres humanos. E a melhor maneira de evoluir é a gente controlar os nossos impulsos, né? É Total. a gente realmente ter paciência, enfim. E eu percebo que o gráfico, isso também não sou eu que estou falando. São estatísticas de quem estuda, né? Pessoas que operam nesse mercado, até pessoas que realmente são profissionais, né? Traders profissionais, eu não sou trader profissional. E então você percebe que o gráfico reflete exatamente o que você é. Se você é uma pessoa impulsiva, você vai marcar a região, você vai organizar a sua ideia de como você vai fazer. Você sabe como que o mercado precisa chegar naquele determinado ponto para você tomar uma decisão ou não, mas quantas vezes a gente se trai? Você viu, você desenhou, o mercado chegou, você foi precipitado. Ou você não Sim. observou alguma coisa que você deveria ter observado para não fazer aquela operação. E quando você acerta, é Dos muito bom detalhes. também. E aí algumas pessoas falam, mas é jogar, é jogo. Não, não é jogo, é técnica. Existe uma técnica. E se dá bem nesse mercado, quem desenvolve essa técnica e quem desenvolve a mentalidade para operar essa técnica. Então, esse é o X da Sim. questão. E eu sou É apaixonada pelo entender mercado, da porque ele me técnica e trouxe entender coisas maravilhosas. de você mesmo. Exato. Exatamente. E uma coisa que você falou, Ale, que eu gosto e prova, né, o tanto que o foco é importante. Você falou assim, olha, eu fiquei uns 4, 5 meses na B3, mas não é o meu foco hoje. Não é, você não falou a palavra foco, mas você falou assim, não é o que eu faço hoje. E isso foi você conhecendo, treinando, pegando novas habilidades, tanto técnicas, que são necessárias para o seu negócio, quanto também novas habilidades emocionais, que você fala assim, olha, hoje eu tô mais focada nisso aqui, né? Que tá ligado ao câmbio, etc. Amanhã, talvez, você foque em NFT. E depois de amanhã, talvez você foque em, sei lá, em Bitcoin, que pode voltar a ser um grande negócio. E assim, isso tudo envolve você escolher, porque se você quiser estar em tudo, né? Imagina, você tá nesse mercado, nesse outro. E aí a Alê também é mãe, a Alê também é esposa, a Alê também tem uma vida, né, que ela busca ter qualidade de vida, tem um estilo de vida que ela pretende ter. Se ela não tem foco, o mercado financeiro traz mais estresse e dor de cabeça para a vida dela e restrição do que falar assim, nossa, ela está mexendo com dinheiro,
Então ela deve estar super bem. Tem gente que está mexendo com o dinheiro e não está bem. Não está bem Exato. emocionalmente, não dorme, acorda 2 horas da manhã, às vezes nem vai dormir, né? Tipo assim, fica no desespero do querer ganhar, e aí o ganhar, ao invés de ser leve, igual você falou assim, eu até anotei, aprender a seguir o fluxo. Então, assim, ao invés da pessoa seguir o fluxo, ela está indo no esforço, na resistência, né? E para gente que acredita em energia, né, em mecânica quântica, eu sei que essa live não é sobre isso, mas para a gente que tem essa consciência e é o que a gente acredita, a gente sabe que é totalmente o contrário, né? Porque se você ficar, né, batendo ali nessa nesse excesso, né, do day trade, algum momento você vai cair, nem que seja na saúde, como vários caíram, Sim, né, Ale? sim, muitas pessoas Porque adoecem. é um vício também, É, né? Tem que muitas tomar muito pessoas cuidado. Por exemplo, acabam. quem faz apostas de jogos e etc, né? E aí tem várias pessoas até famosas no Brasil que têm muito dinheiro, mas perdem tudo em jogos, porque a mentalidade não acompanhou. Então, esse vício, para quem tem uma tendência de ter isso, né? E o vício tem aí porquês, né? A gente sabe explicar neurologicamente, historicamente, várias coisas ali. Se a pessoa tem isso, ela pode estar num lugar maravilhoso, ela pode estar do lado da Lê, fazendo as mesmas compras, do tipo, ah, a Lê tá comprando, eu vou comprar. Só que a forma como ela lida com aquilo pode derrubar aquela pessoa, Exato. né? Tudo depende da sua atitude diante da situação, né? E Diante da outra situação. coisa que eu digo, só que eu gosto também de explicar, Karine, porque muitas pessoas, quando pensam em mercado financeiro, pensam só nessa aventura, que isso é como se fosse uma aventura. Eu tenho plena consciência disso, porque é como eu expliquei. Eu não movimento o mercado. Ou eu aprendo a seguir o fluxo e aceito o resultado que ele me dá todo dia. Tem dia que ele me dá um dinheirinho bacana. Tem dia que não. Tem dia que ele me toma. No passado já me tomava até mais do que eu programava, porque eu fugia do que eu programava, né? É aquela coisa que a gente fala, você tem que ter um gerenciamento, mas o mais difícil não é ter o gerenciamento. O mais difícil é seguir. Quantas vezes eu determinava para mim? Você vai perder X. Aí naquela de insistir, ah, não, mas olha essa operação aqui, que linda. Não, agora vai dar certo. Aí você vai lá, tenta mais uma vez e perde de novo. E Olha que outro detalhe, interessante que isso, quando né? você se perde no gerenciamento, é porque você já não está mais agindo com a razão. Você já está Você já totalmente está agindo com a totalmente na emoção. noção. Perfeito. E Então, é isso, né? você já perdeu o Porque raciocínio, lógico. o gerenciamento é racional, é só, eu vou É, hoje colocar tanto, eu vou fazer tanto, tanto, tanto. Aí você vai lá, empolga, ou na impulsividade, ou até mesmo, né, naquele desespero da escassez, de eu quero mais agora, etc. E e aí já você aconteceu cai. o contrário também, de você estabeleceu, hoje eu quero ganhar X. Você ganha e quando você ganha não, você faz, porque adulto não ganha dinheiro, adulto faz dinheiro. E aí, o que que Gostei. acontece? Você faz aquele dinheiro que você programou de fazer, mas você fez tão depressa hoje, foi tão rápido. Ah, não, mas agora eu vou fazer mais uma operação. Aí pronto, aí você perdeu aquela. Aí você começa a perder. Aí quando você começou a perder, você fala, ah, não, mas eu perdi uma, né? Mas eu ainda tô com lucro. Não, vou tentar mais uma para recuperar e vou sair. Aí você faz mais uma e perde também. Daqui a pouco você também perdeu tudo que você ganhou. Então, existe essa gama aí de possibilidades. Então, se você não se educa para fazer o que você se propôs a fazer, meu, vai dar ruim. Você pode começar ganhando, se você não parar quando você determinou, certeza que vai dar ruim, não vai ficar legal. Ou se você também não para quando você perde o que você programou que ia perder, também não fica legal. Só que outra coisa que eu gosto de lembrar, além disso, que eu chamo de aventura, que eu entrei no mercado financeiro mesmo buscando esse conhecimento e gostei, estou aqui até hoje, pretendo continuar, gosto realmente de fazer isso, porém, não é uma atividade que me preenche totalmente, porque eu prefiro muito mais ensinar para as pessoas o que isso me traz do que o efeito de você ganhar ou perder uma operação em si. Mas hoje eu tenho essa consciência. No início, não. No início, eu achei que era tudo muito fácil. Vou apertar o botão, vou ganhar todo dia, não vou ter mais problema, não vou ter mais dor de cabeça.
temos Não três. preciso mais trabalhar, Não coloco precisa, ali o meu marido dinheiro pode para ficar trabalhar. tranquilo, porque agora não precisa mais ficar trabalhando assim, desse jeito, não, porque agora a vida vai ser muito mais fácil. E não é assim. Então, eu gosto de lembrar que, além disso, além dessa questão do mercado, que não é impossível, eu conheço muitas pessoas que vivem disso. Até conheço pessoa, tem uma amiga que, por exemplo, iniciou na mesma época que eu, hoje ela tá super bem, faz mentorias, ensina mesmo a galera, desenvolveu, como a gente chama, indicadores, né, que ajudam, até eu opero com os indicadores dela e tal, enfim, é muito bacana. Só que, para mim, não era só isso que fazia sentido. Então, como eu não encontrava sentido só nisso, eu tive que entender o que mais eu queria além disso. E hoje sim eu posso dizer que eu estou satisfeita com o resultado que o mercado me traz. Porque além dessa questão do dinheiro, de fazer dinheiro, dessa possibilidade, ele me trouxe e me traz ainda muito conhecimento, muito network, muito tudo, uma abundância de tudo que eu Esse gosto na movimento, vida. né? Esse Esse movimento tem movimento. sido mais de expansão do que só de um resultado financeiro, né? E é Sim. exatamente isso, né, Ale? Porque para E quem está aí, entrando agora, Karine, né? Hã? e aí por exemplo, eu nem gosto muito de focar nessa parte, porque, por exemplo, eu não ensino a operar. Se alguém me procurar e falar assim, Sim, ah, eu quero aprender a operar, eu vou indicar, por exemplo, essa minha amiga. Porque além disso, o mercado financeiro não é só isso. O mercado financeiro também é feito de investimentos seguros. E é isso que eu sim, também gosto de falar para as pessoas, porque muitas pessoas não têm essa informação. Muitas pessoas acreditam que a única solução delas é o banco, e eu não tenho nada contra os bancos, porque eles são a porta de entrada mesmo. É normal, é natural. Porém, existe muito mais coisas, muito mais sim. investimentos que só o banco não tem. Então, assim, É, o que eu bato tem na gente que tecla ainda é acha que título de capitalização é investimento, e não é, né? exatamente, Então tem muitos detalhes exatamente. aí. E Pois Ale, é. é verdade, que bom que você falou isso. Talvez eu fiquei puxando esse assunto aí do day trade para entender mesmo a sua experiência emocional dentro disso. Mas, de fato, o que a Ale ensina e o que a Ale ajuda as pessoas não é sobre essa questão de ensinar a investir, né? Se vai a fazer o day trade exatamente, nessa técnica, mas sim de ajudar as pessoas com a mentalidade financeira. O que ela falou, a gente começa pela organização, né? Exato. Como é que eu vou te falar do day trade se você não sabe nem como é que estão suas finanças hoje? Se você mistura, eu dou palestras a ler para empresas, empreendedores há muitos anos. Comecei em 2014, 2015. E eu gosto muito de usar a expressão bolso direito e bolso esquerdo. Eu falo assim, ó, se você está misturando bolso direito com bolso esquerdo, seu negócio vai ter um problema e sua casa também. Bolso direito, Sim. né? Vamos dizer assim, que seria a sua casa e o bolso esquerdo seu negócio. Então, se você não tem ali, ô, gente, que não precisa de um software super Não. mirabolante, pode ter o básico, uma planilha de Excel que você abre ali e coloca ali, ó, entradas, saídas, e que você Exato. mapeia ali. E às vezes, gente, no dia a dia, na correria, Até papel e eu já caneta fui, funciona. O que vai exato, determinar o resultado é a disciplina de você eu já anotar, fui, de você Ale, realmente. neurótica de colocar assim, em época que eu colocava tudo, tudo. Se eu tomei uma água na rua e colocava, eu já fui dessa. Hoje eu não sou tão assim. Eu generalizo mais ali o controle para eu ter uma visão, né? Porque para mim ficou mais leve e tudo mais. Mas é importante ter essa visão. Tem gente que vai querer colocar Sim, tudo, né? O dinheiro que deu pro flanelinha que estava guardando o carro. E tem gente que vai colocar o macro, mas é importante você ter essa visão, né? sim, Quanto que você gasta de alimentação na sua casa, quanto você gasta de educação, quanto você gasta de moradia, quanto você gasta disso, daquilo, para você ter uma noção e aí incluir os sonhos também, né? Que é um sim, dos tópicos aqui. Então, se você não coloca suas férias, dependendo da sua família, vai ser uma vez no ano, tem que ir para a praia. Ponto. Se isso é importante para vocês, isso está dentro do planejamento da família. Ah, uhum, não, para mim isso não é importante. Para mim, importante é fazer várias formações no ano, e isso é uma coisa que me traz prazer e minha família também participa. Ponto. Então, coloque isso dentro do seu planejamento, né? E para exatamente. não chegar e falar assim, ah, eu não tenho para isso.
ou para aquilo outro. Muitas vezes a gente não tem porque não se organizou para ter, né? Então, quando a gente tem as metas claras, fica muito mais fácil de viver, né? Dentro dessas questões financeiras. Ale, para quem tiver interesse em te procurar, para entender o que exatamente você faz, para as pessoas entenderem. Então, além de tudo que eu faço para nós, que eu digo nós e a minha família, eu tenho uma mentoria e nessa mentoria eu consigo auxiliar a pessoa, assim, principalmente na parte de organização, mas também na parte de investimentos, porém, mais voltado para a área de renda fixa, que hoje está muito bem no Brasil, né? A economia como um todo está contribuindo para isso já há algum tempo. A expectativa é que continue, independente aí de qualquer resultado nos próximos 6, 8 meses, né? E principalmente diversificar. Esse é o meu, sabe assim, Seu o que a xodó. gente é o meu xodó, exatamente. Por quê? Diversificar. Não existe só renda fixa, não existe só essa loucura do day trade. Existe, como eu disse, tem um pouquinho para cada. Então, primeiro, em primeiro lugar, organização. Saber de quanto do seu salário você tem para se pagar primeiro e não ficar esperando pela sobra, porque eu vejo que muitas pessoas falam, eu quero investir, mas não tem dinheiro. E aí eu falo assim, tá, mas quando é que você vai ter o dinheiro? E a pessoa às vezes não é capaz de ter essa resposta porque não controla, não tem a noção de quanto gasta, de quanto ganha. Às vezes, né, a pessoa que trabalha e que é empreendedor, muitas vezes não tem a noção nem de quanto ganha. Então, é o ponto principal. A organização são passos. Não é da noite para o dia, mas não é muito demorado. É um processo que, no máximo, em 3 meses, se você for disciplinado, você já vai estar fazendo seus primeiros investimentos, sabe? Agora, disciplina é o ponto essencial. Você diversifica, porém, você precisa entender que se hoje você não tem dinheiro para começar, você precisa começar com apenas uma modalidade. E essas outras modalidades, porque o olho da gente brilha quando a gente vê, assim, dividendos. Eu consigo viver de renda. Sim, é possível. Só que você vai viver de renda, quanto é seu custo? Seu custo de vida? Quanto você vai precisar ter investido para gerar o seu custo de vida para você viver só de renda? Entende? Perfeito. E mesmo assim, você investir já pensando em retirar, também não é o recomendável, né? Precisa de tempo. Uma das mágicas do mercado financeiro Paciência. é o juros sobre juros. Mas para juros sobre juros acontecer, precisa de tempo. Então, o conselho primordial é: comece hoje, não espere, não importa a idade que você tem, importa sim seu foco, sua disciplina. Mas a idade que tem não importa, porque é melhor você começar hoje, que você está me ouvindo hoje, comece hoje, do que esperar daqui 1 ano, daqui 2. Um ano vai passar de qualquer maneira, né, Ale? O tempo vai passar de qualquer maneira, você Você sendo fazendo ou disciplinado ou não, não, começando essa ou não, organização. e você não vai ter o resultado que você queria daqui 1 ano, que você ainda não começou. Então, assim, Exato. começar é o essencial. E nesse processo, entender essa dinâmica de como é exatamente a sua vida, de como são as suas crenças. E dentro da mentoria eu consigo fazer isso. Consigo levar a pessoa que está aqui no ponto A para o ponto B. Hoje ela está aqui, não tem muita noção de como é. A gente consegue organizar até ela chegar aqui no ponto B, que é o ponto onde ela já vai estar começando os primeiros investimentos. Perfeito. E é muito simples. Muito bom. É tudo muito simples. Parece complicado, mas não é. Muito simples. Ale, eu e o Vitor, acho que você está acompanhando aí também, né? A gente lançou agora para o final do ano, ia ser em janeiro de 2023. Mas a gente viu que tinha muitas pessoas. A gente fez um mapa dos sonhos, tem o quê? Umas 4, 5 semanas. E aí o Vitor postou, porque a gente tem costume de fazer mapa dos sonhos, mural dos sonhos, várias coisas, né? Listas de sonhos, essas coisas. E aí o Vitor postou isso e aí teve gente que falou assim, nossa, nem sei o que é isso, nunca fez isso.
E aí, em paralelo a isso, a gente estava ouvindo muitas pessoas falarem assim: ah, o ano já acabou para mim. Ah, porque o ano já acabou para mim, só depois do carnaval. Porque tem Copa, tem Natal, tem não sei o quê. Só... Aí eu falei, gente, isso era assim, final de outubro, início de novembro, tá? Só pra você ter uma ideia. Eu falei, gente, como que a pessoa já dá por finalizado o ano? Faltam 2 meses. 2 meses é muita coisa, Lu. É muita coisa. Sim. Aí eu falei, Vitor, sabe o negócio que a gente ia lançar em janeiro? Vamos puxar isso para agora? Por quê? Porque tem gente que não tá nem sonhando, devido às várias coisas. Final de ano, preocupações, as questões econômicas, políticas, etc., que aconteceram e tal, e vem acontecendo. E aí a gente falou assim, não, vamos puxar o pessoal. Então a gente trouxe a nossa mentoria, que é de plano de ação mesmo, planejamento estratégico 2023, para agora. Por quê? Porque se a gente começa agora, começa agora, né? Vamos ali analisar quais são os seus sonhos, quais são suas dores, como é que está o seu dia hoje, não dia hoje, dia 23 de novembro, mas como está a sua vida hoje, como que está um raio-x, né? Para poder fazer aquele check-up da sua vida hoje, para entender como você quer estar lá em dezembro de 2023, né? Porque é o que a gente acabou de falar aqui, um ano vai passar de qualquer maneira, planejando ou não, sonhando ou não, entendeu? E aí a gente não A tá aqui só para ficar... diferença é só a sua satisfação ou frustração nesse meio tempo aí, né? Exato. E a gente não tá aqui só para sobreviver, né? Sobrevivi. Muita gente fala isso, eu não sei se você tem visto muito isso. Mas dá até um post, né, Ale, pra gente fazer um assim. As pessoas falando quando acabar 2023, eu vou falar assim, ó Deus, sobrevivi. As pessoas estão querendo só sobreviver. Enquanto a gente tem essa mentalidade que a gente está aqui sobrevivendo, a gente não está desfrutando, né? E desfrutar envolve tudo. Tem vezes que a fruta está docinha, tem vezes que a fruta está azeda. Tem vezes que a fruta está pronta para a gente comer, tem vezes que ela não está. A gente tem que esperar, tem que ter essa paciência, essa consciência de falar, ok, a manga ainda não está tão boa para a gente poder cortar, né? Tirar do pé. Então, para quem estiver assistindo aqui, aí ó, a Roberta falando, 10 minutos é muito tempo. Exato, é muito tempo mesmo. Né? Então, para quem estiver Aí, ó, assistindo vi aqui, a Andréia aqui também, minha prima já tá aí falando a que André, tá sua prima, começando a eu fazer até perguntei, ela falou, investimento. indica minha prima. É isso aí, o negócio é começar. É, a mentoria já começou. Teve o primeiro encontro ao vivo semana passada, na quinta-feira. Amanhã tem o próximo. E é bem mão na massa mesmo, que a gente está no momento, né, do mundo no geral, que todo mundo tem muito acesso à informação. Então tem muito conhecimento, mas a ação, que geralmente é o desafio ali das pessoas, as pessoas às vezes não tem nem como, não tem alguém para ajudar, para acompanhar. Igual você faz, né, no financeiro, aí você cola, vamos fazer aqui. Vamos Sim. organizar suas finanças, Cada, né? cada módulo tem que ter um plano de ação, porque se você não abre, Exato. né? Cada necessidade ali, né? Então, para quem tiver interesse, ainda estão abertas as inscrições. Tudo que a gente está fazendo fica já gravado automaticamente, depois a gente joga lá na Hotmart. Como a compra é pela Hotmart, é uma compra segura, tem garantia, pode parcelar até 12 vezes. Então, se vocês estão assistindo aqui ou gravado ou estão assistindo ao vivo, vai lá no meu Instagram, o link está lá no meu perfil, né, na bio. E espero poder ter mais pessoas com a gente. O grupo está maravilhoso. E o poder do grupo, né, Ale? A gente se conheceu É. num grupo. A gente sabe o quanto que uma pessoa ali impulsionava a outra. A gente passou por uma imersão que foi, assim, maravilhosa, mas era desafiadora, né? Da gente seguir ali todos os dias, de conseguir executar tudo. E era uma imersão de mão na massa também. Então, o grupo ajuda muito, né? Ou às vezes um tá com dúvida, enfim. Então, tá muito lindo. Eu espero ter algumas pessoas que ainda estão se decidindo ou que estão encontrando, né, essa energia que está trazendo as pessoas certas, né? Não Karine, existe certo, mas e o bacana disso que você frisou da mão na massa é realmente algo que a gente tem que frisar muito, porque, como você disse, informação na internet solta tem muita, porém acaba mais gerando obesidade mental do que trazendo realmente algum resultado prático para a vida gera da pessoa. ansiedade. Gera Gera ansiedade. A ansiedade. pessoa se sente. A gente, Eu mesmo passei por isso. No início,
Eu passei Sim. por toda essa dificuldade. Exatamente porque você não tem um conhecimento profundo do que você está ali só absorvendo. E muitos É. desses conteúdos são superficiais. Então você começa a ver uma coisa aqui, uma outra ali que não consegue linkar. Então, assim, você está numa ambiência onde tem um método, onde tem um mentor, tem a mão na massa, gente, não percam essa E oportunidade, são porque dois não tá dando mentores, sou eu aí, e o Vitor. né? E o Vitor E a também, a gente gente sabe da bagagem tem do Vitor. tirado, tem feito um acompanhamento, tirado dúvida do pessoal, né? Durante mesmo, que a gente faz o encontro na quinta, durante a semana é normal, as pessoas falam, nossa, estou meio perdido nisso, naquilo. Então a gente está ajudando. E uma coisa que me veio aqui em mente, né, Ale, é que eu tenho falado muito disso também. Tem muita gente que está no momento só de ficar consumindo gratuito. Faz parte, nós também consumimos conteúdos gratuitos o Sim, tempo todo. Só que são pessoas que estão virando especialistas nisso. É o que você falou, aí tem um conteúdo que é superficial, não dá para ler, te ensinar o passo a passo num post ou numa exato. live. São pedaços de coisas que você vai pegando. Claro que pode ajudar, mas isso não é só isso que vai te levar para o outro nível. E aí eu fico brincando muito assim, gente, post salvo, nós estamos cansados. Eu sou rainha, eu salvo um tanto de coisa. Agora, eu vou usar todos? Não, mas eu, pelo menos, tenho esse cuidado de vez em quando, ir lá ver do que ali eu posso trazer. Né? Poucas pessoas estão aqui anotando. Para você ter ideia, Lê, eu fiz anotações durante a sua live. Eu poderia estar aqui só assim, eu estou recebendo a Lê, não vou anotar nada. Mas tudo que eu consumo com a consciência de que aquilo ali, algo eu vou tirar de bom dali. Que Sim, seja uma frase que eu falo, ou que seja nossa, vou voltar a fazer tal coisa. Ou então, vou lembrar tal pessoa de ir lá no Instagram da Lê para pesquisar, né, mais conteúdo, ver o que ajuda, quem sabe até entre em contato com a Lê. Então, gente, comecem a transformar esse tempo de vocês, das lives, dos aulões que tem, desses lançamentos, né, e tudo mais, do conteúdo dos posts, né, do carrossel, do IGTV, dos Reels, transforme isso em ação. Senão a gente fica só guardando, 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 e depois serve de nada, né? exato. E como tudo na vida, né? Acaba que depois, se o Instagram deixa de ser igual o Orkut, né? O Orkut um dia deixou de existir. Estão falando que Sim. o Instagram está já nas últimas, mas se ele para de existir, de que adiantou se você não fez nada com isso, né? O fato é que a gente está vivendo um tempo em que tudo muda muito rápido, né? Muito Tá rápido. tudo mudando, tudo muito rápido. Então, se O você Twitter realmente aí, né? não tem, exatamente. Se você realmente não pratica o que você quer, se você não põe em prática o que você absorve, primeiro que você não está honrando o conhecimento que está chegando até você. Se ele chegou até você é porque precisava chegar. E se você não está fazendo nada com isso, você não está honrando. E a gente só É, consegue crescer mais e absorver mais quando a gente honra o que a gente já tem. Então, perfeito. a mão na massa é obrigatório. Sim. Escolha o seu E, foco, né? O que eu digo sempre. Escolha. Tenha você a sua visão do todo do que você quer construir, não só do momento. Porque a nossa mente age muito aqui no momento e achando que o que está lá longe pode ficar e que quando eu chegar lá eu vou resolver. Não. O que você vai vivenciar lá, você já está agora construindo. Então, perfeito. isso traz para a E gente os uma riscos também, responsabilidade né? enorme. Assumir risco também, né, Ale? Muitas Sim, pessoas querem subir degraus aí, subir de nível, etc., mas não está disposto a correr nenhum risco. E eu não estou falando aqui de day trade, não, gente. Day trade tem técnica, tem experiência, tem todo um porquê, e a Ale nem ensina isso, mas eu estou falando de riscos no sentido assim, se você já tem dores no seu lado da finança há muitos anos, procura a Ale. Por que não sim. arriscar? Né? Se você já arrisca estando endividado, se o risco já existe na sua vida, talvez por gastos que não serviram para nada, talvez seja o momento de você buscar uma ajuda financeira. É, Né? eu digo sempre assim, aliás, eu já ouvi essa frase várias vezes e eu repito. A gente precisa escolher o nosso difícil. Se você não tá feliz, se você não está vivendo uma vida plena, se você não está conseguindo
construir o que você deseja construir, adquirir o que você deseja adquirir, viver como você deseja viver, é porque você não está conseguindo sozinho. Então, a gente precisa escolher o nosso difícil. Talvez falar assim, ai, começar mentoria, ai, não, isso é difícil. Mas tá, e viver todo dia com essa dor que você tá também não é difícil? Muito Então, mais, né? o que o Não mentor sonhar. faz, né? Qual é o nosso papel, né, Karine, enquanto mentores? A gente exatamente encurta o caminho por ter vivenciado o que hoje as pessoas que estão nessa dor ainda estão vivenciando. Sim. Entende? Então, assim, mais uma vez repito, a organização, o começar hoje, a organização e escolha o seu difícil. É o conselho que eu Vou até dou. anotar aqui, Ale, escolha o seu difícil. Eu já ouvi isso também, mas vou anotar para poder reforçar. Pois é. Agora você E imagina saber trazendo pedir isso para o ajuda seu campo. e, e saber aceitar ajuda também, né, Ale? Porque, por exemplo, eu estou aqui falando da mentoria, porque a gente está na época do lançamento, enfim, isso aí é o assunto que está em alta. Mas eu e o Vitor, a gente é terapeuta na área, né? Cada um no seu foco. O Vitor trabalha com conhecimento do Enneagrama, é o maior foco dele. Eu trabalho tanto com coach quanto com terapias energéticas e a PNL, que é a programação neurolinguística. Então, tem gente que às vezes não está no momento de fazer uma mentoria. Como aconteceu, mas foi lá e me procurou e fez uma sessão energética que já está assim, uou, já deu uma virada ali. Sim. Tem gente que falou, não, eu preciso de um acompanhamento individual. Eu quero ter um acompanhamento, cara, fazer um processo de coaching, né? Seja para questões mais profissionais, seja para questões mais emocionais. Tem de tudo. E assim, Sim. ajuda tem aos montes, mas a gente tem que realmente saber pedir, saber aceitar e honrar a ajuda também, né? Sim. Porque o coach, o mentor, o terapeuta, ele não faz por você, mas ele te ajuda. No caso, né, de um coach, é uma parceria, nós fazemos juntos. Agora, na mentoria ali, a gente tá chamando de mentoria, mas é um workshop, porque a gente ficou preocupado o pessoal achar que ia ser presencial, porque a gente fazia esses workshops antes da pandemia, né? Então a gente falou, ih, vão achar que é em Belo Horizonte. E a gente não tem limites no Zoom, né? No Zoom é online, então tem clientes nossos que estão no Havaí, tem cliente no Japão, nessa mentoria, tem de tudo. São brasileiras, mas moram fora. E aí, nesse workshop, é em grupo, então tem a força do grupo. Gente, para cada dor existe milhares de possibilidades. Aprenda a apenas ver quais são as possibilidades que vão funcionar para você. Né? Então, por isso que essas lives e esse movimento está sendo legal, porque às vezes a pessoa está no momento de contratar você, Ale. Ou então, às vezes, está no momento de contratar a gente. E a gente entende da abundância, a gente sabe que isso faz parte, né? Não é nem, só a Karine e o Vitor, ou só a Lê. Não, é o que você sentir. O que você sentiu? Quem é a pessoa que pode te ajudar, né, nas suas dores? Mas quais são suas dores, principalmente? Analisar isso, porque muitas vezes a gente não sabe nem onde está doendo. A gente precisa se conhecer e ser ensinável. Se você mantém a porta fechada e não abre a mente para que novos conhecimentos cheguem, aí não tem mentor que vai resolver seu problema, né? Então, a gente precisa ser ensinável. E também aí dar um passo atrás, reconhecer que somos humanos, está tudo certo. A vida de ninguém é perfeita. Todo mundo sabe onde tem algo que lhe incomoda, né? E a gente está aqui exatamente para isso, para se ajudar. E é muito bacana a gente isso que você perceber falou, o processo das pessoas, né? A evolução. Sim. Isso que você falou, Ale, é muito importante no sentido de que você trabalha, né, das finanças. Muitas vezes as pessoas acham que elas são casos perdidos. Ai, nossa, já não dá mais, o nível de dívida, tal, não dá mais. A pessoa perdeu a esperança, como se já não houvesse mais o que fazer. Gente, sempre tem algo a ser feito. Talvez não seja tão rápido, não seja super rápida a solução, mas continuar não olhando para isso, principalmente para quem tem problemas financeiros. Quanto mais você ignorar isso, mais isso vai virando uma bola de neve. Tem gente que está com dívida em cartão de crédito, que é absurdo o nível de juros. E etc. hoje a gente sabe que tudo isso tem regras novas, podem ser renegociadas, né? Tem várias soluções que a gente pode buscar. Então, não tem motivo para você não olhar para a dor
E é como você está Faz falando, um se você não diagnóstico. olhar, né, É. vai virar a bola de neve. É igual exame de sangue, né? A gente faz o exame de sangue, faz um check-up ali para ver se está tudo ok. E o que tiver ali disfuncional, ok, vou num cardiologista, eu vou no. Pensa aí uma outra funcionalidade aí de quando a gente tira. Eu vou no Ai, endócrino, eu vou no ginecologista. De acordo ali com o seu diagnóstico, você vai saber quem procurar. Né? É um sim. especialista em rins, é um especialista em hormônios, só fazendo diagnóstico para saber. Então, eu espero que essa live encontre as pessoas que vão poder, ali, se beneficiar do seu conhecimento, do seu servir, e também coloco à disposição aí para quem também acredita que eu ou o Vitor possa servir também, ajudar vocês de alguma forma. Ale, obrigada, gratidão por estarmos juntas aqui. Ai, Sônia tá linda, adorei. Ah, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Karine, pela amizade, pelo carinho de sempre. Sempre muito bom falar com você, estar com você. Obrigada, sempre trocas Gratidão. gostosas. Sim, E, pessoal, para quem ficou aqui até o final, mesmo que na gravação, muitas vezes você tem pessoas aí te ensinando essas coisas que a gente está falando, mas não necessariamente essas pessoas acreditam, né, ou lidam com a espiritualidade do jeito que você lida. Então veja se ressoa com você. Às vezes tem pessoas que, como a gente, né, gosta da mecânica quântica, gosta da espiritualidade que não é religiosa, mas que é o nosso contato com a nossa centelha, com Deus de uma forma sem tantos dogmas, né? Então, assim, o que acontece? Às vezes você vê a Lê, fala, nossa, justamente, eu precisava de uma pessoa para me ajudar a olhar para as finanças com um olhar mais leve sobre isso, sim, né? sim. Sem tanto peso, sem tanta culpa, sem tanto medo. Então, pensa nisso. Pelo menos eu, Karine, escolho muitas vezes os profissionais de acordo, até mesmo médicos, tá, Ale? Hoje em dia, até médico eu vejo se é mais Sim. aberto ou se é muito fechado. Porque, para mim, eu sempre paguei de doida, né? Quando eu chego nos médicos e falo das coisas que eu acredito que eu falo, eu posso curar com a minha mente. Aí o Vitor olha pra minha cara e fala: pronto, agora já não vão dar atenção pra Karine pra nada que ela falar. Vão achar que ela é doida, porque é o que os médicos geralmente faziam. Eu perdi ali, já começava com você eu perdendo toda a moral. Aí ele falava assim, Karine, não fala isso, os médicos não levam a sério, eles não acreditam nessas coisas que você fala. Eu falo, mas eu acredito. Então, eu quero profissionais que vão respeitar o que eu acredito. Então, que a gente se coloque à disposição aí de mais pessoas que querem, pessoas como a gente, né? Exatamente. Mas é isso. Sempre chega onde precisa chegar e a gente sabe disso, né? Sempre. A energia Deus é traz. É muito perfeito. lindo. O universo é perfeito em tudo que faz. E tá tudo Sim. certo. Ai, que linda, maravilhosa. Então, um beijo para vocês que Beijo, participaram. obrigada. E eu vou deixar Beijo para gravada essa todo live, tá mundo. bom, gente? Já vou subir ela e vocês conferem lá depois também. Um beijo, Ale. Beijo, Tchau, valeu. amigo. Boa noite a todos. Gratidão. Boa noite.